Oi, gente. Então vamos continuar aqui o nosso segunda parte da nossa aula sobre as sombras coletivas, né? Nós estamos falando aqui do nosso livro A Caminho da Maturidade na Experiência de Deus, tá bom? Estamos na página 36, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente termina esse ponto aqui nessa aula, tá bom? Então, essa sombra coletiva, né, que nós estamos falando a partir dessa visão da psicologia, esse termo sombra, esse conceito que todo ser humano tem, a gente também está falando agora dessa parte coletiva, então, inclusive de outras religiões, né? A gente falou sobre a nova era, sobre o budismo, mas é presente em todas as religiões. Né? Não existe uma religião dizendo, aqui é só luz, aqui é só pureza. Não, porque o ser humano ele não é pleno nisso ainda, né? Ele convive com essa ambiguidade e como nós falamos na aula anterior, é necessário sinceridade, disciplina para a gente superar essas sombras que estão dentro de nós e coletivamente também, agora falando especialmente sobre a espiritualidade. E aí, nesse ponto, eu quero destacar aqui com vocês que essa sombra coletiva, né, ela é desmascarada por Jesus de Nazaré. Você pode lembrar aí de alguma passagem bíblica que Jesus está ali exortando os escribas, os fariseus, os religiosos da sua época, né? Aqueles que achavam que tinham toda a virtude, que tinham toda a santidade, que estavam acima de qualquer crítica, acima de qualquer sombra, né? Então a gente pode lembrar de vários episódios que Jesus faz isso. Jesus se relaciona com essa sombra coletiva muitas vezes, né? A questão do sábado, quando ele vai à casa de Simão e aquela pecadora começa a lavar os seus pés, vocês lembram? Quando ele vai, fala para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, e as pessoas começam a criticar os religiosos. Então a gente vai ter vários episódios onde fica muito explícito no texto bíblico aquilo que na antropologia nós chamamos de sombra coletiva, tá? Que é essa atitude, no caso aqui Jesus de Nazaré, Jesus ele vai desmascarar, ele vai explicitar essa atitude farisaica, tá? Então tem a parábola do publicano e do fariseu, tem o próprio samaritano, né? Que é aquele homem que é espancado e passa o levita, passa o sacerdote, ninguém faz nada por ele. Então Jesus em muitos episódios ele vai confrontar e ele vai trazer esse tema da religiosidade, né? Da insuficiência dessa religiosidade para realmente viver a vida abundante em Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o fato de estar numa religião não é automaticamente que você está ali cheio das virtudes de Deus, ou melhor, sem essa sombra coletiva. E muitas vezes, dentro da própria comunidade, essa sombra, né, esse mal, essa repressão, tudo isso que está dentro de nós é alimentado por outras pessoas. E às vezes até incentivado, né? Então os fariseus, por exemplo, eles incentivavam que continuassem sendo hipócritas, religiosos e falsos, até que Jesus vem dar um choque de realidade a ponto de Nicodemos procurar Jesus em particular, de noite, escondido, e perguntar a ele coisas que ele não estava entendendo. Mas a gente já vê ali a sinceridade do Nicodemos, de alguém que está sendo despertado. Então, os confrontos, as críticas que Jesus muitas vezes teve esses embates, teve fruto sim. Né? Depois da morte de Jesus, vai dizer até que muitos sacerdotes até se converteram também. Né? O próprio Saulo, no caminho de Damasco, né? Ele tem um encontro com Jesus e se torna o Paulo, grande missionário, com as suas cartas aí na Bíblia, no Novo Testamento.
Então, ó, você pode ver a parábola do fariseu e o publicano lá em Lucas 18, de 9 a 14. Você tem a denúncia da hipocrisia que o Senhor faz lá em Mateus 23, de 1 a 36. Ele, ele chama eles de túmulo caiado, você lembra? O que é o túmulo caiado? Por fora tem uma boa aparência, bonita, limpa, mas por dentro é um corpo em decomposição, ou seja, cheio de imundície. Ele faz a denúncia da falta de misericórdia deles, inclusive quando Jesus cura no sábado. E ele fala: vocês são hipócritas, se o animal de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão deixar ele lá, né, para morrer ou sofrendo? Vocês não tiram um jumento que cai no buraco e vocês têm mais misericórdia de um jumento do que de uma pessoa que eu estou curando? Então, Jesus provocava essa reflexão. Então, não era só um confronto infrutífero, não, era proposital para que eles despertassem, né, de quão desviados eles estavam do genuíno propósito de Deus quando Deus os designou para essa tarefa, né? Então, a denúncia lá em Mateus 12, de 1 a 8, do formalismo religioso, né, onde eles valorizavam a letra da Torá, a letra dos escritos do Antigo Testamento, mas não tinham aquela interpretação profunda, não tinham o sentido profundo das Escrituras. Por isso, muitos diziam: puxa, ele fala com autoridade, ele ensina com autoridade, coisa que os fariseus da época já não tinham mais essa dinâmica, né? Em conexão com esse formalismo, Jesus denuncia o modo legalista deles viverem sem misericórdia do órfão, da viúva, do necessitado, né? Olhando mais o exterior do que verdadeiramente a essência do ser humano. Jesus também conta que a salvação nessa visão é uma questão de retribuição, né? É conquista humana e não um dom e o amor de Deus. Então eles criam nisso o mérito da pessoa e não a gratuidade do amor de Deus. E aí Jesus lá em Lucas 15, ele conta 3 parábolas, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E ali, se você for ver o primeiro versículo lá de Lucas 15, é exatamente Jesus falando sobre o publicano e o fariseu. E ele vai colocar, né, que, e em outro texto também ele vai falar: quem muito perdoou, muito amou, daquela mulher pecadora que lava os pés de Jesus. Então o tempo todo ele vai estar confrontando, né? E nessa parábola do filho pródigo, a gente vê o filho que se perdeu e o filho em casa, que não desfruta das bênçãos plenamente de Deus e ainda resiste, né, o retorno do irmão perdido, do irmão faminto, do irmão que morreria lá em terras distantes, cuidando dos porcos, morreria. Então ali também Jesus está falando para o fariseu que aquele filho que está em casa é o fariseu que está na casa do pai, mas que não entende que o pai é o Pai Nosso, como Jesus ensinou, né? E que ele deseja que todos os seus filhos, todos os seus amados, aqueles a quem ele chamou, a quem ele criou, estejam também junto dele, né? E quando se trata de sombra coletiva também, que responsabilidade cada indivíduo tem? Mas nós, eu, você e o outro, nós fazemos o coletivo, não é? Então, existem o coletivo enquanto instituição, mas também essa formação que é reforçada, consolidada através de cada indivíduo que participa, né? Nós lembramos também que João Batista foi um profeta, um servo de Deus, que também pregou confrontando as sombras coletivas dos fariseus, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Inclusive, João Batista fala que ele cresça e eu diminua. Então, ele vai ensinar exatamente que no valor do reino de Deus precisa ter espaço no nosso coração para humildade,
né? Para a gente reconhecer que só Deus, só Jesus é que é realmente perfeito, que nós não somos perfeitos. E acolhendo assim no nosso coração esse dom de Deus, esse dom do reino de Deus, né? Então, aqueles que não reconhecem a sua própria sombra, nós lembramos de outro texto, o livro aqui destaca um outro texto do filho pródigo, perdão, do jovem rico, lá em Mateus 19, de 16 a 22. Então, o jovem rico, ele vem para seguir a Jesus e Jesus fala: você conhece os mandamentos? Eu conheço. Você segue os mandamentos? Ah, eu sigo todos, eu conheço, eu professo, sou um bom religioso. E aí Jesus fala: ok, então vende os seus bens, dá para os pobres e vem me seguir. E aí ele se depara com uma sombra que nem ele reconhecia, né? Que era o apego ao dinheiro, que era a avareza, né? Então Jesus ali faz um confronto àquele jovem religioso também. Negar a sombra faz com que ela fique mais camuflada e projete cada vez mais a fúria contra os outros, né? Já viu, por exemplo, sobre essa questão até financeira que eu estou falando aqui do jovem rico, né? Pessoas que não gostam de ofertar, não participam de campanhas, não dão dízimo, e ainda critica quem faz isso, né? Critica quem ajuda. Então é projetar a sua própria sombra no outro também, tá? Então, um coletivo especificamente religioso pode virar um coletivo criminoso. Em nome do absoluto, falha-se absolutamente, denominando-se a situação de sombra coletiva, tá? E aí agora a gente entra num outro pedacinho aqui que é sobre a gravidade da mentira conforme o Novo Testamento. Deixa eu ver se a gente... Acho que dá pra gente avançar esse aqui. Vamos lá. O que a fé cristã tem a ver com essa realidade da sombra descrita pela psicanálise? Com essa pergunta, a gente pode ver teologicamente agora o que isso tem a ver, né? Essa sombra. Para responder a isso, o significado da mentira em textos escolhidos no Novo Testamento, tá? Ele vai mencionar aqui algumas coisas sobre isso. O problema mais radical que é detectado é a autoilusão de que não existe em mim ou na minha coletividade. Ou seja, quando eu não reconheço essas sombras que existem no coletivo, na nossa comunidade e em cada um de nós, essa negação é o principal obstáculo para que isso seja trabalhado, para que isso seja superado, né? Quando nós nos deparamos com a realidade da mentira que é instalada em nós mesmos, então o que afirma a fé do Novo Testamento a respeito da mentira? E aí o autor destaca: para avaliar corretamente o que está em jogo com relação à mentira, é necessário antes recordar o que significa a verdade no mundo bíblico, tá? E às vezes a gente escuta tanta gente falando bobagem. Por quê? Porque não observa o conceito daquele tema na origem do texto, na origem do contexto daquela época também, tá? Então, por exemplo, em hebraico, emet tem sido traduzido por verdade. Só que o seu significado no Antigo Testamento é distinto do que o mundo helenista traduz essa palavra. Então, mesmo na Bíblia, a gente vai ver que ela tem várias ênfases, essa palavra verdade vai ter várias ênfases distintas. Então, por exemplo, a raiz significa ser firme, ser leal, que significa fé. Então, olha quantas coisas estão dentro de um conceito verdade, que às vezes a gente pega assim, verdade. Verdade é o oposto de mentira, mas o que a Bíblia fala? Então,
ser leal, ser firme, derivado da mesma palavra que significa fé. Indica-nos que nos encontramos num campo de significações distintos do mundo grego, de onde vem a nossa cultura, tá? Então, no mundo grego, a verdade, aletheia, é entendido como o desvelamento, descortinar, tirar o véu da realidade do ser, desvelamento realizado pelo conhecimento. Então, no conceito grego, a verdade é quando você retira, sabe quando tem uma coisa coberta? Vamos supor, tem lá na sua mesa da copa, tem um lanche preparado para você, tem um bolo que foi feito, e ele está coberto com um pano de prato. Quando você tira esse pano de prato, você vê o bolo, você vê a verdade do seu lanche. Então, isso é um conceito grego, né? Você retira o véu. Claro que eu estou dando um exemplo bem simplório, só para ilustrar, mas isso aí é referente ao conhecimento. Então, quando você tira o véu da ignorância, daquilo que você não conhece, você descobre o que de fato é. E o que de fato é a verdade. Esse é o conceito grego, tá? Aletheia. No universo linguístico bíblico, presta atenção, então, agora. A verdade vem a significar ser e estar firme, confiável, sólido e seguro. Olha que diferença. Então, não é tirar o véu e ver simplesmente, tirar a ignorância, tirar o que eu não conheço para conhecer. Não é só conhecimento. No mundo bíblico, no universo linguístico bíblico, está relacionado também a ser, a estar firme, confiável, sólido e seguro. Então, a verdade, na visão do Antigo Testamento, não ela é mais dinâmica e relacional, tá? O seu significado tem tudo a ver com a história. A verdade deve ser realizada mediante um agir fundamental na confiança. Olha que conceito tão difícil para a gente, né? Tão diferente do que a gente usa, né? Olha bem, hein? Então, nessa perspectiva, a verdade, ela é inseparável da veracidade, do fato. O fato é confiável. E viver na verdade é viver em Deus, porque Deus é confiável. Deixa eu ver as outras palavras aqui. Deus é seguro, Deus é sólido, ele é imutável. A gente já trabalhou isso em outra disciplina, né? Os atributos de Deus. Então, a verdade é viver em Deus. Viver a verdade é viver em Deus. Viver uma fé verdadeira não são conceitos que a gente entende. Ah, aprendi isso, legal. Não, isso é só conhecimento. A verdade é quando você vive em Deus, porque todo esse conhecimento está nele. Então é muito mais profundo do que só saber intelectualmente, do que só descobrir intelectualmente. Então, a verdade é inseparável da veracidade, ou seja, do fato verdadeiro, e viver a verdade é viver em Deus, tá? Então, é uma vivência autêntica, não tem espaço para hipocrisia, não tem espaço para dissimulação. É uma vivência com sinceridade, é uma vivência com relacionamento com Deus. É uma vivência com relacionamento verdadeiro, sem falsidade, genuíno, legítimo e confiável com as outras pessoas e com você mesmo. Então, olha como esse conceito de verdade é muito mais profundo. Então, eu vou viver a verdade da minha fé em Jesus
em Deus, em Cristo Jesus, com lealdade, com confiança, com solidez. Do mesmo modo, esse relacionamento com as pessoas vai ser com esse mesmo alicerce, com essa mesma verdade e não só entendimento. Então, não tem espaço para eu agir com uma pessoa na frente de uma maneira agradável e por trás eu estou falando mal daquela pessoa, denegrindo. Então, você não está na verdade, você está na sombra da hipocrisia e da religiosidade. Olha que loucura, né? Então, no Novo Testamento, esse termo que é usado bastante, né? Tava falando do Antigo, tá? Não sei se eu falei trocado. Tava falando do Antigo. No Novo Testamento vai ser usado esse termo grego, aletheia, tá? Por isso que Jesus ele vai ter que resgatar dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é a verdade intelectual, é a verdade da confiança, da segurança, da fé, né, daquela convicção, daquela sinceridade, de ser genuíno, de não ter espaço para hipocrisia, para falsidade, né, para nada disso. Verdade de fato. Então, em alguns textos, Paulo, por exemplo, vai falar de verdade no sentido grego, tá? Que é o sentido de descobrir, sair da ignorância para conhecer o que de fato é, tá bom? Então a gente vai ter esses dois conhecimentos sobre verdade, esses dois conceitos, tá? Então, por exemplo, Romanos 2:2, Romanos 9, 2 Coríntios 12:6, tem um monte de texto bíblico, tá? E Paulo também vai pegar esse termo grego e ele vai equivaler à fidelidade, tá? Como, por exemplo, Romanos 3, de 3 a 7, Romanos 15, Romanos 8, 1 Coríntios 3, 6, Gálatas 5, 7, tá? Então, a novidade que Paulo vai trazer, diferente do que estava no Antigo Testamento e diferente do termo simplesmente grego, ele vai trazer uma novidade teológica. Atenção! Qual a novidade teológica que Paulo vai trazer? Encontra-se na cristologia, onde a verdade recebe já na reflexão teológica paulina. Então, Cristo é o centro, ele é a verdade, é nele. Então, a verdade de Deus está vinculada a Cristo. Nós temos que viver nele. Mas o que é viver em Cristo? É nascer de novo, é abandonar os nossos conceitos, é se examinar, é ter essa comunhão com o Espírito Santo, é viver como Jesus vivia, né? É ter essa comunhão com Ele. A gente pode ver isso em 2 Coríntios 11, 10, a verdade do Evangelho, em Gálatas 2, a palavra da verdade, são termos que o Paulo vai dizer, né? Verdade do Evangelho, palavra da verdade, 2 Coríntios 6, 7. Então, até o ponto em que o Evangelho resume toda a verdade, que é o Evangelho, a boa notícia da salvação, a vida de Jesus. Lá em 2 Coríntios 13, 8, Gálatas 5, 7, Romanos 1, 18, Romanos 1, 16, 17. Gente, aí tem inúmeros textos bíblicos, tá? Até mesmo a afirmação de que a verdade, que é Deus, manifesta-se na criação. Então, ele vai ampliar demais esse entendimento da verdade, tá? Então, essa concentração cristológica, Cristo é o centro da fé, da vida, é levado ao ponto culminante também na teologia de João, na teologia joanina, que fala sobre fidelidade e segurança, o mesmo significado do Antigo Testamento. Então, João vai trazer a ponte do significado do Antigo Testamento sobre verdade, tá? Fidelidade e segurança. Ele faz essa síntese teológica, a síntese da verdade, incluindo as duas significações, realiza-se em Jesus. Então, em Jesus eu preciso viver a fidelidade e a segurança da minha
fé, da minha existência, da minha nova vida, e ao mesmo tempo também eu saio da ignorância do pecado e eu vou descobrindo as revelações da verdade de Deus sobre o seu amor, sobre a sua salvação, sobre o seu propósito para a minha vida e para toda a raça humana, para toda a terra, tá? Então, João lá em João 1, 17, 18, ele vai falar sobre esse descobrimento da realidade divina mediante o acontecimento histórico da vinda de Jesus, tá? Então, Jesus vem revelar Deus entre os homens. Na verdade, essa verdade que é Jesus Cristo, e ele anuncia, vem de Deus. Então, toda a teologia joanina vai trabalhar essa revelação da verdade, né, da fidelidade, da segurança, ligando Jesus ao Pai, né? O início do Evangelho de João, ele já fala isso, né? Que ele conecta perfeitamente o Antigo Testamento com a chegada de Jesus, né? Se havia alguma dúvida, João faz questão de deixar isso bem explícito, tá? Então, Jesus é aquele que manifesta o Pai mediante a sua palavra, as suas ações, e especialmente quando ele entrega a sua própria vida. Então, João vai fazer essa conexão desse entendimento do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá? Depois, ele também vai trabalhar que essa verdade que é Jesus Cristo vem atualizada e comunicada mediante o Espírito da verdade. Então, vai sendo inserido aí a própria questão do Espírito, mais tarde, né, o Senhor Jesus vai deixar o Espírito Santo que nos lembraria todas as coisas. Então, fazer a verdade não é simplesmente, então, obedecer a Torá, mas o Espírito é dado para a compreensão e vivência da verdade reveladas e manifestadas no Filho. Ou seja, alguém pode cumprir a Torá, alguém pode cumprir muito bem a sua religião e ainda assim está vivendo nas sombras, né? Por quê? Porque aquilo ali está sendo só uma atitude que não reflete uma transformação primeira, né? Que é essa vida nova, essa comunhão com o Senhor que nos é feita através de Jesus por meio do seu Espírito. Vamos caminhar mais um bocadinho. Agora existe também, já que nós trabalhamos o conceito da verdade, né, que é a lealdade, fidelidade, segurança, ao mesmo tempo é sair da ignorância do pecado para conhecer e prosseguir em conhecer. Até o profeta fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, é desvelar, é tirar o véu dessa ignorância do pecado para conhecer realmente o Senhor, conhecer Deus. Aí nós vamos falar agora sobre a mentira. A mentira como uma alienação radical. E aí eu vou fazer então essa terceira parte da aula, tá bom? Já volto.